dia. Pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Se você abrir a sua Bíblia no meio, você vai provavelmente cair no livro de Salmos. Aí você vai para a direita, Salmos, aí você vai para Provérbios, e aí você já chega em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, você pode deixar a sua Bíblia aberta já neste texto. Você já reparou como é que a nossa sociedade, ela dá um valor enorme, gigante, principalmente a nossa sociedade ocidental, tá? Valoriza tanto o estudo ou o trabalho. Já reparou que quando a gente vai conhecer uma pessoa, uma das primeiras perguntas que a gente faz é: o que você faz? Ou o que você estuda? Nós somos definidos pela nossa ocupação. Aí minha pergunta é: será que isso é bom? O texto que nós vamos estudar hoje pela manhã provavelmente vai indicar o contrário. Peço que você acompanhe a leitura comigo, Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 18 a 26. Diz assim o texto: Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode me dizer se será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá de deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil e correr atrás do vento. Se você estava aqui nas outras mensagens dessa série, você vai perceber que no começo do capítulo 2, Salomão, depois de explorar a sabedoria e a loucura, de experimentar e se entregar aos prazeres da vida, ele analisou os resultados dessa busca por felicidade plena nas coisas. E o interessante é que o resultado disso, se você olhar o versículo 17 aí, você vai ver que ele passou a odiar a sua vida. Essa é a expressão que está aí. Olha só o versículo 17. Olha como é que começa. Na minha tradução começa assim, ó. Por isso. Essa expressão por isso é uma conclusão, ou seja, depois de tudo que eu vi, por isso eu desprezei a vida. E aí ele vai falar do trabalho, né? Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Aquilo que causava mais ódio nele era o trabalho. A gente viu também que trabalho era uma coisa que existia antes da queda do ser humano. Existia lá no paraíso, ou seja, era algo bom. O problema é que Gênesis 3 existe na sua e na minha Bíblia. E lá em Gênesis 3 a gente recebeu uma sentença, se você se recorda, quando Deus vai falar com Adão especificamente. Lá dos versículos 17 a 19 de Gênesis 3, ele fala: maldita é a terra por sua causa, lembra disso? Com sofrimento você vai se alimentar da terra todos os dias da sua vida. Ela vai te dar espinhos, ela vai te dar ervas daninhas, e você vai ter que se alimentar das ervas do campo, das plantas do campo. E o texto vai terminar dizendo: com o suor do seu rosto você vai comer seu pão.
Isso está lá em Gênesis 3, do 17 ao 19. Ou seja, aquilo que antes era com prazer, lá no paraíso, agora é com suor e com dificuldade. Eu entendo que a ideia desse texto aqui lide diretamente com o trabalho que traz remuneração, um sustento, tá? Mas eu creio que existe aqui uma aplicação um pouquinho mais ampla de trabalho, pensando naquilo que demanda a maior parte do nosso tempo, a maior parte das nossas energias. Seja você que cuida dos seus netos de tempo integral, ou você que é estudante. Talvez você que é mãe de criança de colo, ou talvez você que é mãe que educa os seus filhos em casa, seja você que trabalha home office ou que trabalha num escritório, você que trabalha dentro de um carro ou dentro de um trator, numa fazenda, numa pequena empresa ou numa multinacional. Então, quando surgir a palavra trabalho no nosso tempo aqui, tenha em mente todas essas ocupações, aquilo que demanda, que exige a maior parte do seu tempo, ok? A ideia desse texto hoje é a gente entender como é que o trabalho ele é ruim, mas ele pode ser bom. Então, se você estiver anotando aí, isso te ajuda a gravar, guarde essa frase, a minha humilde tentativa de resumir todo esse texto aqui numa frase. Trabalho debaixo do sol cansa, mas pode ser bom. Trabalho debaixo do sol cansa, mas pode ser bom. E eu vou separar esse texto, né? Eu vou dividir esse texto aqui em 5 pontos, eu vou falar cada ponto à medida que a gente vai caminhando. E o primeiro ponto é o seguinte: nós não temos garantias. Nós não temos garantias, versículos 18 e 19. Não existem garantias de que nós vamos aproveitar todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Você conhece alguém que estava estudando freneticamente, trabalhando duro, juntando dinheiro e do nada morreu? Sem usufruir quase nada do que conquistou? Eu já conheci gente assim. Por que isso acontece? Porque para morrer, basta estar vivo. E para piorar, todo o resultado desse esforço não fica conosco. Olha lá o versículo 18 e 19. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Então você já pergunta, por que eu tenho que me matar de estudar, passar no vestibular, depois da faculdade trabalhar 40, 50, 60 horas semanais, seja dentro ou fora de casa, e aí juntar dinheiro para comprar um apartamento, comprar uma casa, poupar dinheiro, se tudo que eu juntar aqui vai ficar para uma outra pessoa que pode ser tola? Você reparou que boa parte da nossa ansiedade vem do fato de que a gente quer controlar tudo? A gente quer controlar tudo. E repara que a gente quer controlar tudo, inclusive em momentos onde a gente não está presente. O que eu quero dizer com isso? Por que a gente deixa um testamento? Porque a gente quer controlar as coisas até da cova. O que Salomão está nos alertando é que fazer esse tipo de coisa, ter essa preocupação demasiada, pode nos causar uma úlcera, porque a gente não pode controlar. Isso é vapor. Aquilo que o Gabriel nos trouxe, aquela parábola lá em Lucas 12, dos versículos 16 a 21, fala justamente desse homem que trabalhou feito louco para comprar essa propriedade, para fazer uma poupança e garantir o seu futuro. E como o Gabriel muito bem colocou, não tem nada de errado em fazer isso, isso é legítimo. Só que esse homem foi trabalhando, investindo para ter uma vida segura no futuro, como a gente ouve hoje, né? Eu vou trabalhar enquanto eu tenho força, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas é exatamente isso que Salomão está dizendo, e que Jesus disse lá na frente. Você vai camelar de trabalhar hoje, mas você não tem garantia de que você vai usufruir isso amanhã. E se você depositar a sua confiança em tudo isso que você está trabalhando e nos resultados que você está obtendo, pode ser que você ouça isso, que Jesus falou para esse homem:
agora que você acumulou tanto, agora que você encheu os seus celeiros, você vai morrer essa noite, seu tolo. É burrice acabar com a nossa vida pensando que o nosso esforço, seja de trabalho ou de estudo, é algo melhor do que se realizar no Senhor. A gente pode usufruir de benefícios temporais e de repente morrer. Ou talvez nem usufruir de nenhum benefício temporal e de repente morrer. E o pior é que nós colocamos o nosso valor nas nossas ocupações, nos nossos títulos, nas nossas conquistas. Talvez você conheça, ou quem sabe, você seja uma pessoa que se ocupa muito com isso. Que quer trabalhar ou que trabalha naquilo que você não gosta só para impressionar as pessoas. Só por causa de um título e ser bem visto. Só que não é assim que Deus nos mede. Se você já entendeu que o pecado, desde Adão, como nós cantamos em todas as músicas aqui, te separa de Deus e que não há nada que você possa fazer para chegar até Deus, nem boas obras, nem sacrifícios de qualquer tipo, mas que Ele, entendendo que não há nada que você possa fazer, te amou tanto, mandando o Filho dele para morrer no seu lugar, para pagar pelos teus pecados, te fazendo santo diante de Deus. Se você já creu nisso, deixa eu falar uma coisa, acorda. Acorda. O seu valor não está no trabalho que você tem, no curso que você fez ou vai fazer, e sim em quem você é em Cristo, por causa do sangue de Jesus derramado para te salvar. E isso é fantástico. Porque isso nos eleva a um patamar que nenhum título pode alcançar, e ao mesmo tempo nos nivela com todos aqueles que já foram adotados como filhos de Deus. Além da gente não ter garantias, primeira coisa que a gente viu. Segunda coisa, nós não controlamos o futuro. Nós não controlamos o futuro. Veja comigo os versículos 20 e 21. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande injustiça. A ilustração aqui está pronta, sabe por quê? Quem foi o filho de Salomão que assumiu o trono? Quem lembra? Roboão. Pensa, Salomão foi o homem mais rico que já passou nessa terra. Eu falei para vocês que um cálculo aproximado dos metais e de madeira que ele usou só para construir o templo, que levou 7 anos. Eu não estou falando nem do palácio dele que levou 13 anos, estou falando do templo. Só metais e madeira, um cálculo aproximado, nós estamos falando de mais ou menos 25 bilhões de dólares. Só para construir o templo. Não estou falando dos outros recursos que ele precisou, inclusive pagar a mão de obra. Ele expandiu o território que Davi, seu pai, havia conquistado em Israel, aquelas tribos, né? Aquelas 12 tribos. E aí Roboão, que herdou tudo isso de Salomão, ele foi tão tolo que ele perdeu 10 dos 12 territórios que o seu pai tinha conquistado. Fora as muitas riquezas que ele jogou fora, ele foi extremamente tolo. E foi exatamente o que aconteceu aqui. É aquela ideia, eu vou deixar tudo que eu conquistei com a minha inteligência, com o meu labor, com o meu suor, para alguém que não mereceu e que talvez vai perder tudo. Isso não faz sentido. Você já parou para pensar nisso? Que tudo que você acumular vai ser distribuído por pessoas que talvez, inclusive, vão querer que você morra mais rápido para poder repartir os seus bens? E não se engane, isso é um retrato de muitas famílias cristãs hoje. Nós gastamos as nossas forças, a nossa saúde,
Perdemos tempo em família ou com irmãos em Cristo para quê? Para trabalhar mais, para estudar mais, para poder gerar mais recursos temporários, mas que no futuro, por causa desses recursos, quem sabe isso resulte numa briga familiar terrível. Mas Leandro, eu não morri ainda. Ok. Talvez você se esforce lá no seu trabalho, num determinado projeto, mas geralmente quem que leva o crédito? Seu chefe, não é você. Ou talvez naquele grupo de escola ou de faculdade, onde você tem que fazer um trabalho junto com outras pessoas, mas sempre tem aquele encostado que não faz nada, mas ele tira a nota com você. Isso é injusto. Eu lembro de quando tinha que fazer prova em dupla, e aí por causa da sequência que o professor sempre usa, né, a sequência da lista de chamada, né? E eu, numa determinada série, eu sempre caía com um repetente, 2 anos mais velho do que não estudava nada, e ele sempre tirava nota às minhas custas. Eu ficava indignado com isso. Tá bom, é possível que você não tenha passado por nada disso, é possível que você sempre tenha feito as suas provas em dupla com sua melhor amiga ou seu melhor amigo, mas de repente você tem aquela coleção. O que se coleciona hoje? Os mais velhos gostavam de colecionar selos, né? Jovem, se você não sabe o que é selo, vai lá na internet depois e descobre. Ou quem sabe Hot Wheels, né? Tem muitos homens hoje em dia que colecionam Hot Wheels. Ou sei lá, as bonecas, né? Tem mulher aí que coleciona boneca. Deixa eu falar uma coisa. Um dia, isso vai cair nas mãos de alguém que não dá o mínimo valor, ou não dá o mesmo valor que você deu e provavelmente vai jogar isso no lixo. Então fique atento. Primeira coisa, além da gente não ter garantias e além da gente não poder controlar o futuro, terceiro ponto aí, nós não temos descanso. Nós não temos descanso. Isso está dos versículos 22 a 23. Lembra daquela frase que Confúcio falou? Escolha um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Será que Salomão concorda com essa frase? Olha só o versículo 22 e o 23. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, o seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Muitas vezes a gente não descansa, a gente mal consegue dormir. É um misto, né, de camelar de trabalhar durante o dia e perder o sono à noite. Olha que fantástico. Agora, isso é a realidade de muitas pessoas. E tem gente que ainda diz que tem que atualizar a Bíblia, né? A pessoa, debaixo de muita luta, debaixo de noites mal dormidas, vai lá e consegue bater a meta no trabalho. Ótimo. Sai, vai comemorar, happy hour. Aí chega no dia seguinte, tem um e-mail do chefe com uma nova planilha dizendo que você tem que dobrar a meta. Como? Como se eu acabei de me matar para fazer isso aqui que eu acabei de fazer? E aí vai para a cama à noite e fica pensando, como que eu vou bater essa meta? E se eu não bater essa meta, o que vai acontecer comigo? E perde o sono. Aí, no dia seguinte, chega no trabalho cansado porque não conseguiu dormir. E repara que nesses dias, os desentendimentos com os colegas de trabalho são frequentes, ou dentro de casa, quando chega para almoçar, ou depois do trabalho. Ou recebe uma incompreensão de um professor ou de uma professora e aí os desentendimentos se afloram. Isso vai acumulando, o cansaço mental só piora, é um efeito dominó. E como diz o texto, olha o versículo 23, mesmo à noite a sua mente não descansa. Por que a mente não descansa? Porque o que vem à mente é apenas trabalho. E isso é uma indicação de que o trabalho já tomou conta da sua vida, já é o centro da sua vida. E isso pode ser um indicativo
de que o trabalho ou o estudo já virou um ídolo do seu coração. Não se engane, até pastor sofre disso. Será que aquelas horas de aconselhamento vão surtir efeito naquela pessoa? Será que a pessoa vai acordar e perceber que ela está rumando para o inferno? Ou que esse caminho, ela vai bater de cara na parede? Ou será que depois de 20 horas estudando para um sermão, as pessoas vão prestar atenção e vão se ligar daquilo que Deus está falando na sua palavra? Ou vão falar assim, não, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, para mim tá bom. Sim, os pastores são pessoas falhas, eles também passam por esse tipo de angústia. Agora repara no versículo 22, olha só, que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Por acaso você já falou assim para você, assim, nossa, que reunião ou que aula chata. Ou não aguento esse chefe, não aguento esse meu professor. Mas aí você pensa assim, não, peraí. Com esse curso, lá no meu currículo, eu vou conseguir um emprego. Que por mais que seja chato, vai me dar o dinheiro para eu poder comprar minha casa, meus bens, fazer aquela viagem cara. Então aí o que você faz? Você volta para a faculdade, volta para o trabalho, dia após dia, semana após semana, abrindo mão de muita coisa importante, comunhão com irmãos em Cristo, com família, tempo em culto com seus irmãos em Cristo na igreja, abre mão de saúde, aguardando e aguentando esse fardo só para chegar o dia de você comprar determinada coisa ou de fazer aquela viagem de 2 ou 3 semanas. Que no começo do capítulo 2, Salomão já falou que são vapor, se buscadas como fonte de felicidade plena. E detalhe, né? Salomão teve todo o dinheiro. Ele teve cartão de crédito ilimitado. E ele falou, é tudo vapor, é correr atrás do vento. Se você está vivendo essa vida, sua mente está dividida. Lutar para bater a meta, para passar no concurso, para ganhar mais dinheiro às custas de sono, de tempo precioso, e ao mesmo tempo servir ao Senhor? O que Jesus fala disso? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, abre lá, Mateus capítulo 6. Deixa o dedo em Eclesiastes, mas abre lá em Mateus capítulo 6. Se você olhar o versículo 24, vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras palavras, nós não podemos ter a mente dividida. Ou é um, e esse um aí é com U minúsculo, ou é o outro, e esse outro aí é com O maiúsculo. Eu gosto de uma frase que um pastor chamado Ligon Duncan, ele colocou: existe um Deus, com D minúsculo, que nós idealizamos, e um Deus, com D maiúsculo, que é. E os dois não são a mesma pessoa. E é interessante, nesse texto aí de Mateus 6, se você olhar, por exemplo, para o versículo 32, você vai perceber que as pessoas que se preocupam com o dinheiro são os incrédulos, não são os cristãos. A expressão aí gentil remete aos incrédulos. E aí o versículo 33, que é a sequência do texto, mostra que Deus vai acrescentar a provisão que a gente precisa, o que deveria acabar com a nossa ansiedade. Gente, de novo, as coisas básicas da vida, corretamente usadas, elas são boas. Elas são doces. Comer, beber,
trabalho. Tudo isso vem da mão de Deus. E nós podemos usufruir. O que estraga essas coisas é o nosso desejo desesperado de tirar mais dessas coisas do que elas podem dar. Você já reparou que os únicos que fazem isso são os seres humanos? Os animais irracionais não fazem isso, só os racionais que fazem isso. E qual que é o resultado disso? Cansaço, enfado, tolice, é o focar os nossos olhos debaixo do sol. Até aqui, Salomão ele está tentando levar principalmente o incrédulo ao desespero. E sabe qual que é o grande problema daqueles que já nasceram de novo? Às vezes a gente quer aliviar o desespero do incrédulo. A gente tem que piorar o estado de desespero do incrédulo para ele entender que sem Deus ele está na completa miséria. Para quê? Para ele perceber que a única solução vem da graça de Deus. E a gente faz errado quando muitas vezes nós queremos trazer alívio quando a gente deveria trazer peso. Para que essa pessoa tome um choque das Escrituras e perceba, puxa, eu estou no caminho errado. Eu preciso mudar. Então, já que a gente não tem garantias, já que nós não controlamos o futuro e nós não temos descanso, chega de notícia ruim. Quarto ponto, a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. Volta para Eclesiastes, olha os versículos 24 e 25. Existe esperança, olha só. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Salomão aqui ele começa a mostrar a diferença entre viver com Deus e viver sem Deus. Repara que Deus só foi mencionado uma vez antes disso no livro. Lá no capítulo 1, no versículo 13. E a impressão que dá é que quando Salomão citou Deus no capítulo 1, Deus parecia ser parte do problema ali. Mas o que Salomão está dizendo aqui é que sem Deus não existe alegria plena. Se nós estamos fazendo muitas coisas e tendo dificuldades de encontrar alegria na vida, é porque Deus não está no lugar certo, ou seja, no centro da nossa vida. Repara no que ele fala, olha o versículo 24. Não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E aí ele conclui, isso também vem da mão de Deus. Salomão para de tentar obter prazer para si mesmo e ele começa a aceitar que essas coisas vêm do próprio Deus. É a mesma coisa que Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 4. Se você estiver anotando, 1 Timóteo 4, dos versículos 4 a 5. Olha só o que ele diz. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O prazer nas coisas criadas é dádiva de Deus. É claro que tem limite, tá? Porque essas coisas não nos satisfazem plenamente. Mas a alegria que essas coisas trazem nos encoraja a olhar e a adorar a Deus. Essa deveria ser a grande diferença entre um cristão e um incrédulo. Quem teme ao Senhor entende que tudo vem da mão de Deus. Já quem não teme ao Senhor nunca está satisfeito, sempre está correndo atrás de alguma coisa. Embora essa pessoa vai falar para você que isso é determinação, que ela gosta de grandes projetos, de desafios. Isso é fachada para disfarçar a idolatria. E porque essa pessoa nunca está satisfeita com essas coisas, ela nunca vai parar, ela está sempre querendo mais, e mais, e mais, e mais. O cristão, por outro lado, ele tem que se desgastar em querer se parecer mais com Cristo. É claro que a gente pode e a gente deve ter projetos, desafios, mas que isso seja regado a oração, cautela
e submissão aos parâmetros da palavra de Deus. Os nossos esforços devem ser gastos na busca pela vontade de Deus para nós. E qual que é a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses 4:3. Se você não decorou esse versículo, decore esse versículo. Qual que é a vontade de Deus para um filho seu? É que nós sejamos santos. A nossa santificação. Como a gente viu, por causa do pecado de Adão, o trabalho ele foi amaldiçoado. O que transforma o nosso esforço em desgosto, em problema. Mas existe bondade de Deus para nós em relação ao trabalho. Nós fomos feitos à imagem de Deus, ou nós fomos feitos conforme a sua semelhança. E Deus ele é trabalhador. Repara que ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Lembra disso? Nós podemos também encontrar prazer no trabalho. Mas como é que eu encontro esse prazer, Leandro? Olha o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Nós temos que andar em santidade, buscando sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Isso implica lembrar que o seu professor, o seu patrão primários, não são seres humanos pecadores, mas o próprio Jesus. E ele não está debaixo do sol. É por isso que nós temos aquele mandamento famoso, que nós lemos lá em Colossenses: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão de quem? Do Senhor a recompensa da herança. E o versículo ele termina falando: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Martinho Lutero, certa vez ele disse: o mundo inteiro deveria estar cheio de serviços a Deus. Não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. Tudo o que você faz é para Deus. Do pano que você passa no chão, ao filho que você ensina em cima da mesa, do carro que você dirige, do projeto que você elabora, à pessoa que você cuida, tudo é por e para Ele. Diante disso, quinta coisa, quem é você? Quem é você? Olha o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, aquele que não tem Cristo, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão, ele finaliza aqui fazendo uma distinção clara entre os dois tipos de pessoas. Aquelas que são a favor de um Deus gracioso e aquelas que estão mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Repare a diferença. O texto fala que quem agrada a Deus recebe o quê? Sabedoria, conhecimento, felicidade. É a primeira vez no livro que sabedoria aqui está sendo descrita como uma dádiva divina e não mais como um empreendimento, um esforço humano. E com essa sabedoria, o que vem depois? Vem o conhecimento e também a verdadeira alegria espiritual. Agora, para quem nunca nasceu de novo, para quem nunca foi adotado por Deus como filho, para um incrédulo, não existe recompensa. É tipo aquele hamster que fica correndo dentro daquela rodinha. Vai ficar correndo e não para e não se satisfaz. É apenas perda. Mas, Leandro, o incrédulo, ele não, aquele que não nasceu de novo, ele não prospera? Infelizmente, por causa do pecado, muitos justos sofrem e muitos ímpios prosperam. Mas isso é momentâneo.
um dia, quando estivermos com o Senhor na glória, todas as riquezas do mundo serão levadas para o reino do céu. Isso está lá em Apocalipse 21, 24. E a pergunta que eu faço é: quem é você? Você é aquele que vai desfrutar dessas riquezas com Cristo? Ou você é uma pessoa que vive perturbada com o futuro, sem a verdadeira alegria, sem a plena alegria e sem a esperança de uma vida com Deus? Eu quero concluir pensando o seguinte: enquanto nós vivemos na base do merecimento, ou seja, eu batalhei, logo eu mereço, nós vamos tentar agarrar os resultados dos nossos esforços, mas a gente não vai conseguir, porque é vapor. Agora, se a gente entender que tudo isso é dádiva de Deus, que o trabalho é um meio e não o fim, aí a gente vai ter prazer até nas coisas pequenas, e isso vai ser agradável a Deus. Parece bobeira o que eu vou falar, mas presta atenção. Quando você tem aquela pilha de louça, né? Parece Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas foram aqueles irmãos abençoados na sua casa, comeram, e você está lá, diante daquela pilha de louça. Se essa pilha de louça existe, isso significa que você tem um lugar para receber os seus irmãos. Que você tem comida, inclusive para oferecer com seus irmãos. E que depois de lavar a louça, você vai poder descansar. Ou como disse minha sogra, né? Se você está viajando e alguma coisa de errado acontece, cancelamento, atraso, isso aconteceu de fato porque você está viajando. Agradeça a Deus por isso. Isso é graça. A gente só pode desfrutar disso se nós estivermos em Cristo. Se você foi comprado pelo sangue de Jesus, se você creu que Ele morreu por você na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, se sua vida está, como diz o apóstolo, escondida nele, então você pode descansar. Porque o Senhor se agrada de você como filho que você é. E o resultado do seu trabalho, do seu esforço, do seu estudo, é que o mundo vai girar de forma diferente, de maneira diferente para você. O que para o descrente é apenas canseira debaixo do sol, para você vai ser uma vocação que hoje e amanhã vai trazer frutos. Aqueles que reconhecem que tudo vem da mão do Senhor, são capazes de aproveitar a recompensa pelo seu trabalho num nível muito diferente. Os frutos do nosso trabalho nunca foram feitos para serem o centro do nosso coração, ou seja, um ídolo. Se você está em Cristo e tiver essa concepção, você vai ver que essas coisas boas da vida vão ficar ainda melhores. A diversão, a música, a comida, a bebida, quando você entender o verdadeiro lugar delas. Quando os frutos do nosso esforço funcionam do jeito que Deus projetou que fossem, esses frutos trazem uma satisfação superior. Porque aí a gente entende que o prazer não está nessas coisas em si, mas vem através dessas coisas e vem de Deus. Que a beleza não está nessas coisas, mas vem através dessas coisas. E isso é dádiva de Deus para nós, na qual Ele mostra o seu amor para com os seus filhos. E uma coisa interessante é que ninguém nesse mundo está mais preparado para apreciar as coisas da vida do que um cristão. Porque ele entende a função real dessas coisas no mundo. Elas são dádivas de Deus. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, tem que se esforçar. Primeiro, tendo em mente de que Jesus já fez todo o trabalho necessário para a nossa salvação. Amém. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é crer
apesar da gente ter sido criado à imagem de Deus, nosso relacionamento com o Criador, ele foi quebrado em Adão. E isso nos tornou inimigos de Deus. E para poder restaurar esse relacionamento, não existe nada do que o ser humano possa fazer. Você pode fazer o que você quiser por todas as pessoas do planeta, mas isso não é suficiente para um Deus santo, porque todas as nossas obras estão manchadas pelo pecado. Para poder restaurar esse relacionamento, Jesus veio em forma humana, sem pecado. E ele morreu na cruz, pagando o nosso pecado, e no terceiro dia ressuscitou e se assentou à direita de Deus. E a minha pergunta para você que está aqui hoje é: você já creu nisso? Você já depositou a sua esperança, ao invés de depositar nos seus esforços, você já depositou a esperança do seu futuro no sacrifício de Jesus por você? Um dos motivos pelos quais nós falamos tanto sobre aquilo que Cristo fez é porque Jesus falou. Se você olhar lá em João 5,17, ele falou: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus era e continua sendo um trabalhador. Eu não estou falando de Jesus ajudando José na carpintaria, não tem nada a ver com isso. Pensa no enorme peso que ele suportou na cruz. Quando ele carregou o peso dos nossos pecados nos seus ombros até a morte, até que ele falasse: está consumado, acabou. Quando a gente se lembra disso, não dá para a gente ficar inerte. A gente tem que adorar esse Deus. A gente tem que imitar esse Deus. Se nós buscamos felicidade plena, não vai ser no dinheiro ou nos prazeres temporais que a gente vai encontrar, e sim na comunhão com o Eterno, que adentrou o tempo para que todos os que tiverem um relacionamento pessoal com Ele sejam feitos eternos como Ele é. O Eterno que se fez carne e habitou entre nós, para que nós, que somos carne, fôssemos feitos eternos como Ele é. Eu gosto de um autor chamado Philip Ryken, que ele diz o seguinte: Jesus ainda está trabalhando, não acrescentando qualquer coisa ao sacrifício pelo pecado, mas Ele está trabalhando por meio do ministério da sua igreja. E aí ele coloca referências como João 9,4, Atos 1,1, Efésios 4,12. Nós participamos dessa obra oferecendo o Evangelho a pessoas, cantando músicas, como nós cantamos aqui, amando o nosso próximo, orando pela vinda do reino de Deus, ofertando ao ministério cristão. Participamos dessa boa obra, cumprindo as nossas tarefas diárias comuns, de uma maneira que dê glórias a Deus. Isso é o trabalho do e para o reino de Deus. Queridos, independente da sua ocupação, ocupe-se principalmente com a grande obra de Jesus. Tenha em mente que tudo o que nós temos é para Ele. E todos nós fazemos parte da mesma obra. E isso glorifica a Deus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão.